Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta aqui no Pode Vigiar, seu podcast de literatura favorito. Eu sou seu host Marcos, estou aqui com meu co-hoster Vinícius Cassino. E aí, beleza? E trouxemos aqui duas convidadas ilustres, doutorando em literatura na USP e na Unicamp, Isadora Ferreira. Oi, tudo bem, gente? E a minha queridíssima Isadora Duarte. Oi, gente. E hoje nós vamos falar aqui de um livro que é best-seller em vários lugares, 1984, do George Orwell. Então, gente, vamos falar sobre o livro, então? Bora lá. Bora, gente. E, como ele é um livro clássico que interfere, muito no mundo atual, tanto por ser, mesmo que ele seja um livro muito antigo, sei lá, uns 75 anos já, ele ainda tem uma relevância muito importante porque ele fala sobre assuntos que estão acontecendo até agora. Então, são assuntos muito amplos, né, que a gente precisa discutir. E é importante que a gente aprende os limites do poder e também as formas que o poder, né, o governo pode usar para manipular a gente, manipular até mesmo a nossa forma de pensar. Então, eu acho legal a gente discutir que na época que ele escreveu esse livro, em 1949, em 48, né, foi lançado em 1949. Mas enfim, estava no contexto da Guerra Fria. E aí foi quando muitos regimes totalitários surgiram, como o nazismo, né, o stalinismo, e estava nessa época, nesse contexto mundial. Então, por isso que ele trata tanto sobre esses assuntos dos regimes totalitários, que aparece com muita relevância nesse livro. Ô, gente, então vamos definir o que é um governo totalitário? Pra gente poder entender? Eu acho que o governo, o totalitário, ele quer controlar todos os aspectos da vida, como política, economia, cultura e até o seu próprio pensamento. Então, isso aparece muito nesse livro, né? Ele principalmente controlando o pensamento das pessoas, como forma de as pessoas aceitarem aquele governo e aceitarem tudo que o governo quer, tudo que o governo fala, todas as decisões, todos os princípios, tudo. Exatamente. Até como forma de, evitar as revoltas. Como a gente pode reparar até no Ministério do Amor, né? Porque o Ministério do Amor só quer controlar até o amor das pessoas. Exato, no caso não pode ter o amor, mas apenas ao partido. Então, mas vocês viram, que os ministérios, eles são, o Ministério do Amor, ele trata justamente do contrário. Tortura, perseguição, Sim, das verdade. ideias opostas. O Ministério da Verdade, ele se ocupa das mentiras que Das são contadas, mentiras que pra tem nos partidos. manipular os documentos. Então, pra manipular as pessoas. E o da fartura É da Bem. fome. Então, eles se contradizem o tempo todo. Isso até é citado no livro, que, esse é o jeito duplo deles... pensar, né? Então, esse jeito deles de se contradizerem o tempo todo é pra mudar o pensamento das pessoas, pra controlar mesmo. E o duplo pensar, pra quem não sabe, é a aceitação de ideias totalmente opostas, por mais contraditórias que elas sejam, porque as pessoas já estão tão alienadas que elas não conseguem nem perceber essa diferença. Por exemplo, liberdade é escravidão, guerra é paz, enfim, os slogans do partido para manipulação da população. Aqui tá né? falando assim, usar a lógica contra a lógica. Então a pessoa, ela literalmente pode acreditar em duas coisas totalmente opostas e aceitar as duas e pronto. Exatamente. E isso é até um dos debates, né, que o Winston leva em consideração no livro, que a liberdade é você poder falar que 2 mais 2 é 4, por exemplo. Mas se o governo chegar lá e falar pra você que 2 mais 2 a partir de agora é 5, você tem que aceitar e acabou. E sempre vai ter sido 5, nunca vai ter uma fase que 2 mais 2 foi 4. Porque eles vão mudar e vão colocar como se fosse 5. Exato. Exato. Eles tem um ministério, que é o ministério onde o Winston trabalha, que eles se ocupam de mudar os documentos que comprovam o passado. Então, se eles precisam mudar alguma coisa no passado, eles mudam, jogam o antigo fora e só tem o novo pra servir de prova. Então, Pra fazer as pessoas acreditarem naquilo que eles querem. exato. Então, o ministério nunca vai estar errado, entendeu? Porque eles sempre mudam o Porque passado. assim, eles mudam o passado. Quem controla o passado, controla o presente e controla o futuro, né? Exato.
Então, e no final do livro, a gente até pode perceber que é um tópico de bastante conflito mental do Winston, né? Que ele tá sendo torturado ali pelo O'Brien. Que era um aliado dele no começo, né? E ele foi totalmente, né, traído por essa pessoa que ele via, né, como inspiração ali na Irmandade. Mas enfim, ele estava sendo torturado e ele não conseguia tirar a ideia de que 2 mais 2 eram 4. E o O'Brien repetindo, é 5, pra tirar essa percepção lógica da cabeça dele, porque as pessoas naquele regime não podiam pensar logicamente, eles tinham que pensar conforme o partido queria. Exatamente. E outra traição também que marcou muito ele foi a do senhor da casa, né, que vendeu o diário pra ele. Exato. Por causa que ele mesmo que entregou o Winston pro partido. Tipo assim, mesmo que o partido já soubesse que o Winston era um traidor, ele confiava muito naquele senhor e aí aquela traição, tipo assim, depois que ele viu assim, nossa, eu tô na frente de um policial do pensamento, tipo assim, foi uma imagem meio impactante pra ele. Então, ele era uma figura assim, que meio que a gente encontra paz, né? Tipo assim, não paz, mas ele fala... Eu não imaginava, gente. Sabe, gente? Nossa, tipo, eu não ele imaginava. era, sei lá, gente, eu sentia segurança com ele, porque ele era do proletariado, né? E ele a era um farsa senhorzinho. Parecia muito confiável. Então, com um senhor de cabelo branco. E era tudo um disfarce, no final ele nem era senhor, nada. Ele era novo. Nossa, eu fiquei muito chocada, não esperava. Não, e também esse foi só a parte final, né, gente? Porque a verdade é que Então. o partido já sabia há 7 anos já, e até o diário que ele tinha fechado, colocado um grãozinho de poeira e tal. Eles já sabiam, eles de colocaram até tudo. no mesmo lugar. Ou seja, no final o partido ele realmente controla tudo e todos, né? Não tem como fugir deles. Igual eles estavam falando, tipo assim, essa questão da vigilância do partido e do controle do partido é muito grande. Por causa que eles veem o grande irmão como uma figura central, certo? Como se fosse uma divindade. E ele é um símbolo dessa vigilância constante. Que a tecnologia que foi sendo aprimorada até aquele momento, ela serviu para manter as pessoas sendo vigiadas 24 horas por dia. Então as telatelas, né, que eram o modo como o partido vigiava a população, pregavam o medo nas pessoas. Então as pessoas, mesmo não tendo uma teletela perto, elas tinham medo de fazer alguma coisa por causa que elas se sentiam vigiadas pelo partido 24 horas por dia. E também tem a questão que às vezes as pessoas nem precisavam ser vigiadas, porque no estado que já estava a sociedade, assim, a maioria, né, dos mais novos, que não sabiam como era antes do partido assumir, eles já estão num estado de alienação que eles nem pensam, eles não conseguem pensar fora do que o partido estabeleceu. Que nem eles estavam falando que na obra, que, tipo assim, em 2050, eles só iam estar usando a nova língua, né? Que é a língua que controla o pensamento das pessoas. Que em 2050, todo mundo já estaria usando só a nova língua. Então, ninguém mais seria capaz de pensar sem as palavras que tava falando no dicionário lá deles. Então, mas essa é realmente a questão. Eles criaram esse novo idioma, ou nova língua, para justamente as pessoas não terem palavras para se expressar. Elas não têm mais modo como se expressar mesmo. Tipo Se a assim, pessoa não tem uma palavra para explicar o que ela tá sentindo, ela simplesmente não pensa nisso. ela Ou não seja, ela sente. simplesmente não... ela não Ela sente! sente! Exatamente! Se ela não sente, ela é totalmente manipulável e controlável pelo partido, exato. Exatamente. Sim, gente. E a forma como eles trataram o passado antes do grande irmão chegar, vocês separaram? Tipo assim, que eles chamaram de... Compararam com a Idade Média, que tipo assim, antes do grande irmão surgir, eles não produziam nada, não tinha avanço nenhum. Exato. Eles chamaram de Idade Média mesmo. E também a manipulação, né, das verdades, absolutamente tudo. A gente comentou anteriormente, né, que eles manipulavam o passado, mas, gente, era níveis, assim, que eles mudavam
a cada mês eles falavam alguma coisa. Por exemplo, assim, coisas tipo, quem inventou o avião, eles falaram que tinha sido o partido. O grande irmão. Quem inventou tal coisa foi o grande irmão. Então, tipo assim, formas de controle, até coisas que não tem motivo pra eles mentir, eles mentem. Então, eles querem controlar tudo, gente. Eles querem controlar, eles querem ganhar dignidade, o poder, o mérito de tudo. Então, tipo assim, antes do grande irmão, ninguém era nada. Aí depois do grande irmão, as pessoas tinham avanços, a fome estava sendo suprimida, a qualidade de vida do homem médio tá aumentando, mesmo a gente vendo que as pessoas estavam passando fome. Então, tipo assim, eles manipulavam pra todo mundo acreditar que tava tudo melhorando, mas na verdade não tava melhorando nada, era o partido controlando a verdade. Sim, e a gente pode comparar também isso com as fake news, né? Por exemplo, hoje nos dias atuais, né? É uma boa comparação. Que eles criam as notícias pra acreditar em outra coisa que não é a verdade verdadeira, entendeu? Até nas eleições mesmo, né, gente? Exatamente. Então, tipo assim, eles criam essas fake news pra gente acreditar uma coisa, sendo que na verdade é outra coisa. É exatamente isso que acontecia com as verdades inventadas pelo partido. Ô, gente, e será que a sociedade digital nos tornou vigiados voluntários? Tipo assim... Eu acredito que sim, por causa que hoje em dia a gente coloca todos os nossos dados no celular, no computador, e acha que ninguém tá rastreando a gente. A gente não acha que assim... CPF, cartão... Tudo tá lá. Gente, o governo tem todos os nossos dados. Não só o governo, Não, né? gente, é a As localização, empresas, né? tudo Então, tem. tudo tem nossos dados. Tipo assim, e antes, no passado, o governo, ele não conseguia ser totalmente totalitário porque ele não tinha meios para isso. Mas a gente vê nesse livro, em 1984, que com o avanço da tecnologia, o governo consegue sim ser totalitário. Então, se continuar assim, quem sabe? E teoricamente, né, essas coisas, assim, a maioria dos aplicativos fala que essas informações são criptografadas, não tem como você saber. Mas teoricamente, então, como é que eles conseguem, assim, o FBI consegue acessar determinada informação de tal celular, ou tipo assim, ouvir determinada ligação, tipo, se é tudo criptografado? Não existe isso. Não tem isso de tipo, Estão sempre vigiando. sigilo, Tipo, privacidade. quando você fala, tipo, eu falo com o Marcos sobre um determinado assunto. Momentos depois vai aparecer um vídeo sobre o mesmo assunto que eu falei. Sim, Exato. o celular escuta o que a gente tá falando. Exatamente. E aparece vídeos no nosso Instagram, no nosso TikTok, do assunto que a gente tava discutindo. A tecnologia hoje em dia tá tão alta que você nem precisa mais falar com a pessoa sobre algo. Tá tão inteligente que, tipo assim, só por pesquisas antigas que você fez, eles preveem o que você vai pensar, que você vai precisar, tipo, por exemplo, você tá precisando muito meia. Pô, quem tem meia precisa de um sapato, correto? Então eu jamais jogo um sapato também pra puxar uma coisa pra outra. Eles estão dominando o mundo já, tá ficando já muito dominaram, inteligente. Gente, a gente falou bastante da manipulação da verdade, né? Do Ministério da Verdade que o Winston trabalha. E como o George Orwell vai criticar essa manipulação da informação que o público tem, porque ele vai criticar isso porque o povo acredita numa coisa e na verdade está acontecendo outra coisa, então... E muitas vezes a gente também, a gente pega pra ler o livro e fala, nossa, como que esse povo pode ser tão alienado, como que eles deixaram chegar nesse ponto? Mas, gente, não é segredo que a gente tá vendo que essa utilização do celular tem afetado severamente as gerações. Tanto é que a gente tá presenciando uma queda no QI, né? Das Então, pessoas. gente, assim, a gente tá percebendo os efeitos, né? Então, é a mesma coisa. O povo começa a acreditar muito nessas coisas porque eles são super alienados, eles não têm capacidade de raciocinar. Exato. Mas na nossa sociedade está acontecendo exatamente isso. É o brain rot, né? A evolução Então. que traria, né, o avanço, né, aquele aumento de QI, fala que vai melhorar 100%, hoje só tá rebaixando mais ainda nosso mental, né? Então, Fazendo a gente depender mais ainda Então, da há estudos da que internet. falam, né, que você ficar usando o chat GPT
afeta a sua capacidade crítica. É porque a gente não é incentivado a pensar, mas a gente não precisa mais pensar. Tudo que a gente quer, a gente tem em poucas linhas, então aí acaba que... Então, a inteligência artificial tá fazendo tudo pra gente agora, né? De tudo mesmo, né? Então, de tudo. E aí é muito fácil você pedir pra uma inteligência artificial fazer tudo que você precisa fazer e você não precisa pensar mais pra fazer aquilo. Exatamente. Então, tipo assim, ler livros, quase ninguém lê livros mais. E aí a capacidade crítica da pessoa tá diminuindo. E também meio que a gente vive numa bolha de informação, né, gente? A Então. gente recebe aquilo que a gente quer, que é o algoritmo, né? Que tá sempre escutando o que a gente quer receber Ouvir, ali. sim. E que gera um ciclo vicioso ali, né? Porque você acabou de falar, eu tô querendo viajar pra tal lugar. Aí só aparece vídeo de tal lugar. Aí você Sim. começa a querer procurar mais coisa. E você acha mais coisa da qual você se interessa. E aí vira um ciclo vicioso, né? Então. E é meio como se a gente estivesse vivendo no Ministério da Verdade moderno, né? Exatamente, porque ele vai ver o que você quer escutar e ele vai te mostrar exatamente aquilo pra poder te controlar. Exatamente. Aí a gente fica refém desses algoritmos. Então, gente, e o controle das emoções nessa nova sociedade da Oceânia, né? Porque o George Orwell, ele até vai mudar um mapa. Vão ser 3 grandes países, né? Muito grandes mesmo. Eurásia, Lestásia e Oceânia, né? Então, e aí, o partido vai falar que a gente está sempre em guerra. Em guerra com um e depois aliado com o outro. Só que a gente vê a guerra nesse livro como uma coisa muito importante, porque ela não representa a guerra, ela representa, na verdade, a paz. Porque você estando em guerra com um país, a guerra não significa guerra de verdade, você não está em guerra. Eles usam o preceito da guerra para diminuir armamentos, diminuir o que a sociedade produz e a gente não conseguir evoluir nunca e tá sempre submetido ao partido. Exatamente, essa é a estabilidade desestabilizadora da guerra, né? Então, e aí os outros 2 países vão querer fazer a mesma coisa, então eles não vão interferir nos outros países. Então, como se diz, a guerra é paz, igual um dos preceitos do partido. Relação de amor e ódio, né? Exato. E também, gente, eles até pregam, assim, eles até deixam você se casar com alguma pessoa, mas você não pode amá-la. E se eles perceberem o mínimo de atração que você sente por ela, alguma coisa assim, você não tá liberado pra casar. É igual o que fala no livro, tipo assim, pior que o amor é o erotismo, gente, por causa que você não pode ter desejos pela pessoa, porque isso faz uma lealdade muito grande. É a perda de controle Então. que o governo não quer. É aquela coisa mais animalesca mesmo, por isso que eles não querem isso e por isso que eles não tem ligas, né, anti-sexo, tipo assim, eles não podem proibir, mas eles vão rejeitar, vão influenciar você do contrário. E também, tipo assim, toda reprodução ali é feita de inseminação artificial, né? Ou seja, você não pode ter nem aquele contato. Mas ainda é liberado, tipo, só que não pode ter o prazer feminino, né? Aham. Enfim, é toda uma coisa robótica ali. Sim, mas gente, o que vocês acham desse controle emocional no presente? Como que vocês acham que isso tá nos dias de hoje? Tipo assim, vocês acham que tem a ver com os discursos de ódio na internet? Por Exato, causa essa cultura do cancelamento, né, gente? Ninguém pode falar nada. Então, eu acho que tem muito a ver com aqueles 2 minutos de ódio que eles pregavam, aquela semana do ódio, vocês não acham? Exato. Com certeza. Por causa que, tipo assim, eles influenciavam aquele ódio nas pessoas. Tipo assim, as pessoas eram obrigadas a sentir aquele ódio. Nada mais une o ser humano do que o ódio, assim, como propósito para alguma coisa. Por exemplo, numa guerra, o que une os outros
a participarem de uma guerra é você ter ódio pelaquela outra nação. Ódio em comum, né? Então, É o é o ódio que em une comum. as pessoas, é o ódio em comum. E o cancelamento é justamente isso. É um tanto de gente odiando outra pessoa por algum motivo que ela fez. Exatamente. Então é exatamente isso. Mas E também, é gente, isso eu que acho eles que é uma pregam. coisa que continua, porque eu sinto que as pessoas se sentem superiores a essas que estão sendo canceladas. E é tipo um efeito manada, sabe? Você nem sabe o que se passou, o que aconteceu. Tipo assim, esses dias pra trás eu vi uma menina que ela tinha sido super cancelada porque falaram que ela tinha assediado o namorado dela até então. E aparentemente não era nada disso, eles só estavam num relacionamento falso. E ela ia abrir o jogo, né? Ia falar na internet que ela tava num relacionamento falso. E aí o cara ficou com medo de cancelar e resolveu cancelar ela primeiro. Aí todo mundo caiu em cima dela, a menina desenvolveu depressão. Ela ficou 2 anos fora da internet, fez terapia. E aí ela voltou e falou a verdade, porque, né? Ainda bem que ela teve essa coragem, né? Mas olha isso, tipo, a gente nem sabe o que tá se passando e todo mundo já foi lá tirar a faca nela. Então, eu acho que, tipo assim, a gente, igual tava no livro, as pessoas nem sabiam quem que elas estavam odiando. Tipo assim, era só uma imagem ali. Desde o começo do livro, eles falam que eles estão em guerra com a Eurásia. Só que no meio de um discurso de ódio, muda todo esse discurso. No meio da semana do ódio, muda todo esse discurso. E aí eles viram em guerra com a Lestásia. Então, tipo assim... E aí as pessoas nem percebem a diferença. Elas continuam odiando ao mesmo tempo. São muito Elas influenciadas, né? Elas pelas focam no outras. ódio apenas. Tipo uma corrente. Então, tipo o efeito Um manada, odeia, que literalmente. outro odeia, que outro odeia, vão só E odiando. o próprio Goldstein mesmo, muitas pessoas nem sabem o que ele fala, gente. A maioria não tá nem aí, não sabe nem o que ele fala, e só sabe que tem que odiar ele. Entendeu? Não sabe, é da Irmandade, a gente vai odiar a Irmandade. E é isso aí, nem sabe o que se passa. Até mesmo a Júlia, ela é contra o partido, mas só nessa questão das liberdades individuais dela. Agora sim, essa questão de, tipo, controlar absolutamente tudo, essa questão de ficar fingindo que tem guerra, de ficar manipulando o passado, ela não tá nem aí, porque ela já tá no nível de alienação ali. Mas ainda Então, tem uma vontade de rebelião. Ela tem uma vontade de rebelião, mas ela tem princípios bem egoístas, gente, na minha opinião. Tipo assim, ela é contra o partido só no que interfere ela, entendeu? Tipo assim, ela não liga pro partido, tipo assim, eles mudaram a guerra da Eurásia pra Lestásia. Sabe o que eu Eles acho? Eu acho falam que que ela o não avião foi percebe- inventado. Ela não percebe a totalidade de você não ter liberdade de fazer as coisas. Tipo assim, eu falo de você não saber o que se passa, o que aconteceu no passado, entendeu? Eu acho que ela Não tá enxerga nesse nível isso. de alienação. Uhum. Ela só percebe que ela não pode fazer tal coisa. Não que o governo controla absolutamente tudo. Então, ela só é contra o partido por causa que ela quer se encontrar mais com o Winston, ela não pode, ela tem que ser mega discreta, não sei o quê. Então é por isso que ela não... que eles são contra o partido, que ela é contra o partido. Já o Winston, ele vê mais a totalidade dessa coisa, tipo assim, ele vê tudo. Ele vê que o partido controla o presente, o passado, as verdades, os pensamentos das pessoas, então... Até porque ele viveu antes do partido assumir. Então ele lembra algumas coisas. Sim. E também aquela conversa lá que ele teve com as pessoas proletárias, mais velhas, que ainda lembravam do passado. Tipo assim, mesmo as pessoas proletárias ainda são alienadas, por mais velhas que elas sejam, tipo assim, por mais tempo que elas tenham vivido antes, parece que elas também não conseguem perceber o que elas estão inseridas, no contexto que elas estão inseridas. Então, conforme ela fala, tipo assim, ela fala que ela tá mais que disposta a correr riscos, mas se for pra vontade dela, tipo assim, se for beneficente pra ela. Porque ela não tá interessada na próxima geração, ela não tá interessada se a próxima geração vai ser livre, se não vai. Ela tá interessada nela com o Winston, então, tipo assim, ela tá interessada neles, no presente, agora. Então, tanto é que quando o Winston recebe o suposto livro do Goldstein, que depois a gente descobre que era fake, né? Que foi o O'Brien que escreveu e tal. A gente vê que ela não tava nem aí porque tava falando ali, ela não tava nem aí que as guerras eram falsas, ela não ligava. Ela simplesmente ligava com a privação da liberdade individual dela. E eu acho que toda rebelião ali naquele contexto era válida. Apesar, Então.
sei lá. Naquela forma que tava, gente, todo mundo alienado, qualquer forma de rebelião já tá valendo. Porque as pessoas estavam extremamente alienadas. E... Acho que também é importante a gente falar da proletária, né? Que era a classe mais baixa ali. Eles tinham mais liberdade porque eles eram vistos como animais que estavam ali pra trabalhar e acabou. Tanto é que eles nem tinham vigilância. Então, gente, mas muitas vezes comentam no livro que as pessoas que mais são vigiadas são aquelas que estão mais perto do próprio partido. Porque, tipo assim, são as que mais acreditam e... Então, Mas tem informação também pra passar pros Então, outros. É medo de ser traído, né? É que eu acho que é Eles acabam porque, vigiar sabe o que eu pouco acho? mais. Eu acho que eles Mas- têm mais acesso a conteúdos, a determinados conteúdos que pode mudar o pensamento deles. Agora o proletariado, Exato. eles estão lá trabalhando Mas e tal, eu eles sinto têm que não é acesso só a isso. Tipo assim, além disso, eles... os proletários, tipo assim, eles não ligam pra guerra. Então, eles não veem uma mudança. Eles não acreditam na guerra, entende? Agora, os membros mais perto do partido, o núcleo do partido ali, eles percebem a guerra, percebem tudo que tá acontecendo e, acreditam que sabem tudo que tá acontecendo. E aí, eles vão acreditar mais no partido. Eles vão acreditar mais que eles conseguem... que a Oceânia consegue ter mais guerra, consegue incorporar novos territórios, que elas conseguem mudar, dominar o mundo inteiro. Então eles acreditam na guerra. Eu acho que também, tipo, é uma questão mais assim, que eles... Sabe aquela visão, tipo, da Revolução Industrial? Que eles não estavam nem aí, eles só queriam saber, tipo assim, deles trabalhando e acabou? Aham. Eu acho que era essa visão que tinha, tipo assim, eles só queriam que eles trabalhassem e tal, eles eram vistos como animais. Tanto é que, tipo assim, eles podiam ter relações sexuais normalmente, eles podiam se prostituir, eles podiam, sabe, fazer o que eles quisessem sem vigilância nenhuma. Mas eu acho que nem fala, tem um momento que fala que eles eram vistos como animais, tipo assim, pessoal do partido tem vigilância, proletário e animais, liberdade, alguma coisa assim. Gente, e a parte que eles falam, tipo assim, voltando àquele assunto dos 3 grandes países, que eles vivem em guerra, mas na verdade eles não estão em guerra, que eles não podem deixar um membro de um país ver o membro de outro, que aí meio que essa alienação teria sido cortada, né? Que imagina, você tá num mundo lá, você aceita aquele mundo porque você não percebe outras realidades. Aí, a partir do momento que ele vê um membro de... Você não pensa além. Então, Você não sai da caixa. exato, você tá preso dentro de uma caixa. Eu acho que podia até, assim, mencionar a Coreia do Norte, né? Que a população não pode sair dali e também não pode ter acesso a redes sociais, não pode saber como que é fora dali. E nem as pessoas de fora podem saber como é que é a Coreia do Norte, né? Então, tipo assim, Não, se for pensar, a Coreia do Norte é bem próximo desse livro, né? mais ou menos, sim. Porque isso aqui é uma É óbvio que é eu muito acho. distópico, mas, Então. que nem a gente tava falando, esse livro ainda trata assuntos muito atuais. A gente fica pensando que isso aqui é um absurdo, mas olha a Coreia do Norte. Pois é. Então, tipo assim, é por isso que a gente fala que é um assunto atual. Porque ele trata de assuntos muito importantes ainda na atualidade, na vida que nós vivemos hoje. Pois é. E E por isso que ele é proibido em vários países, né, gente? Parece que nos Estados Unidos não pode ler ele, na então, China. por causa que imagina alguém começa a acreditar nesses preceitos assim. Mas, gente, sabe aquilo que, tipo assim, eles não podiam ler nada disruptivo que fizesse você se revoltar contra o governo nesse livro? Eu acho que é muito isso. Eu acho que esse livro meio que faz as pessoas se desalienarem, né? No cotidiano que elas estão inseridas. Então, tipo assim, eu sinto que se uma pessoa tá nesse contexto de governo totalitário, se ela pega um livro desse pra ler, é lógico que ela vai se voltar contra. Mas se a Então. pessoa não tem conhecimento, se ela tá inserida ali desde o começo, que nem quem nasceu quando o partido já estava instalado, ela não tem consciência que houve outra realidade algum dia. E se houve, algumas pessoas têm uma percepção errônea de que era melhor é melhor no presente do que era no passado, que elas estão muito melhores, sendo que essa não é a realidade. Sim. E, gente, as pessoas, tipo assim, igual a gente falou, elas não têm essa noção de que elas estão sendo torturadas psicologicamente. Elas não têm noção que elas estão sendo controladas, porque o governo, o
o partido ela faz lavagem cerebral na população desde que eles eram crianças. Tipo assim, as crianças desse livro, eles agem como os espiões do governo, delatando até os pais pro partido. Porque São influenciadas desde cedo a seguir as ordens do partido. correto, Sim. entre aspas, né? E não tem nenhuma lealdade, né, gente? Os filhos não têm lealdade aos pais, as famílias não têm lealdade uns É aos porque outros. não existe amor, gente. E isso a gente percebe até quando o Winston tá sendo torturado e ele só era leal a uma pessoa, a Júlia. Sim. Quando ele é posto naquela sala lá, que ele enfrenta o maior medo dele, que são os ratos, Aham. ele faz o quê? Trai a Júlia. Ou seja, nem o que as pessoas achavam que elas eram leais, elas são leais no final. Eles não eram leais, gente. Não existia lealdade assim. Eles não viviam num mundo assim. Entendeu? Eles não conheciam esse jeito de lealdade, esse amor assim. Não existia Exatamente. isso. Tipo assim, eu até achei que ia acontecer alguma coisa, assim. Mas no final a gente vê que a forma de repressão do governo é tão forte que a gente fica com essa sensação de que ele é imbatível. Mas ele é formado pra ser imbatível desse jeito. Igual fala no livro, né, do Não fala Goldstein. como é que começou esse partido aí assumiu o Mas tem poder. muita- Mas como será que esse igual os jeito outros. chegou? Mas tem então, muitas esse Alguém dúvidas. teve conquistou. a ideia. Mas Então, tem muitas mas dúvidas, foi gente. Tem muita conquistando. coisa aberta nesse livro. Tipo assim, por que o Winston é o único que não acredita no partido? Eu não acho que ele seja o único, gente. Eu acho que muitas pessoas não têm Não a capacidade de pensar criticamente pra ir contra ele, não sabe que existia outra realidade sem o partido. Tipo assim, eles veem o grande irmão como um salvador que tá ajudando eles a vencer a guerra, enfim. E outra parte que não é tão alienada assim, tem essa questão do duplo pensar, sabe? De aceitar a contradição disso tudo e acabou. Ai, eu não sei se existem outras como o Winston, mas tipo assim, é muito vago Acho muitas que coisas existe, né? nesse Porque, livro. tipo, por isso tem o Ministério do Amor. É. Pra torturar todas as pessoas que pensam minimamente contra o Ou partido. os muito inteligentes, que eles ficam com medo, né? Mesmo sendo muito fiéis ao partido, Os se Cine, for, né? então, se for muito inteligente, eles vaporizam aquela pessoa, né? Simplesmente some. Eu acho que o que a Duarte falou do governo parecer ser imbatível, que você falou que ele é feito pra ser, vem muito do fato delas serem influenciadas desde criança, porque elas não têm tempo nenhum pra pensar em mais nada. Não, só no que tem. o governo vai falar pra você, entendeu? Mas É até a questão da nova língua, gente. Como é que você vai pensar no negócio que você nunca teve, não tem a palavra, ou mesmo assim, tipo, as pessoas... Ou Imagina, documento você provando, Tá, não exato, existe você nada. tá inserido numa realidade, certo? Você não sabe que existem outras formas de se viver que não aquela. Como é que você vai se revoltar? Como você vai fazer uma vai revolução se revoltar com o se quê? você nem sabe o que significa uma revolução? Exato, não Exato. sabe, não Nem existe tem essa conceito de possibilidade. revolução. Ô, gente, e também é importante falar da ciência, né? Que nem existe também. Não existe ciência. A ciência é unicamente voltada pra guerra e é destruída na guerra. Tipo assim, eles usam o preço da guerra pra destruir todo o avanço científico. Exato, tipo, é só Pra bombas Acho que assim, nucleares. exatamente. E, tipo assim, eles já até tiraram do vocabulário a palavra ciência, porque... Não existe. E é a mesma coisa com razão, e é a mesma coisa com ética, não existe nada ali. Então, gente, com tudo isso a gente pode... A gente discutiu por que a obra continua muito atual, né? A vigilância digital, que faz muita referência à teletela. Exato. As bolhas que a gente vive. Controle emocional. Sim, a não se manipulação de dados que a gente recebe na internet, as fake news, né? Manipulação da informação. Religião, de tudo. relação sexual, toda forma que o governo perde o controle, eles não têm no livro. Então, tipo assim, eu acho que muito mais que um livro que fala sobre política, esse livro é um livro que fala do perigo da gente perder a nossa capacidade de pensar, de criticar, de ser livre para pensar. Então, eu acho que a pior coisa que pode acontecer nesse livro é
que é retratado nesse livro, mas, tipo assim, a pior coisa que pode acontecer na atualidade é a população perder a capacidade de ser crítica, de ser, ela Fala só pensa, se submeter Exatamente. e ser completamente alienada. Só E acreditar. sabe um negócio também? Que o Parsons, ele é preso no final, né? O vizinho do Aham. Winston. E, gente, ele sempre foi... Tanto é que o Winston até falava que ele nunca seria vaporizado, porque ele é um cara que mais apoia o governo e tal. E, de forma inconsciente, o cara sonha e fala em voz alta abaixo o grande irmão. Ou seja, de forma inconsciente, eles ainda pensam sobre isso. Sim. Mas essa ideia morre assim que, tipo, é que nem eles falam, tipo, assim que você começa a pensar, eles já cortam essa ideia. Tipo, já é automático do cérebro, mas de forma inconsciente ainda tem umas pessoas que pensam. Então, mas é porque durante, quando eles são acordados e tal, eles têm que controlar a expressão facial, tudo. Eles têm que ser... tem que cuidar pra não parecer muito triste, mas tem que, tipo assim, tem que mostrar levemente feliz, né? Com o partido, mas eles não podem mostrar emoção. Tipo assim, porque todo lugar tem tela vigiando. Então, eles têm que controlar a expressão, os tiques. Tipo assim, se ele desse um espasmo ali, o governo ia te prender. Você não podia fazer nada. Um tique nervoso, você não podia ter. Então, tipo assim, era tudo muito controlado. E eu acho que pra finalizar, a gente podia falar sobre o finalzinho ali, que é como se o Winston tivesse como se ele morresse ali, né? Teoricamente. Mas é a capacidade de crítica dele morrendo. Exato. Porque, tipo ele assim, virou às vezes alienado também. Até fala assim, a morte mental dele, né? Exato. Porque até fala assim, e o momento em que o projétil atingiu o seu cérebro. É como se o cérebro dele morresse e ele virasse um alienado que nem o resto da sociedade, né, gente? Então, é isso. Gente, então, acho que já tá bom, né? Acho que com tudo que a gente falou nesse podcast. Debatemos. Então, acho que as pessoas que ouvirem vão conseguir ter uma boa síntese Reflexão também, do né, na cabeça. do que trata esse livro. É importante a gente entender sobre o que o livro discute e tal, né? Acho que é isso, então. É isso, gente. Eu queria aqui, primeiramente, agradecer muito a participação de vocês no nosso Muito podcast. obrigada. Eu fico muito feliz e muito honrado de ter duas grandes mentes aqui com a gente. E queria agradecer também nossos ouvintes também, que estão sempre aqui com a gente, em todos os podcasts estão aqui com a gente ouvindo. E é isso, se você ainda não leu, vale muito a pena ler, 1984, é um grande livro, vai se refletir muito, vai com mente aberta, e é isso, gente. Porque ele é meio desconfortável, Ele né? é meio Mas desconfortável, é essencial. mas é uma batida que tem que ser feita pra você pensar. Mas é isso. Sim. Então, gente, muito Pra entender obrigado. o mundo atual. Com certeza, Dorinha. Então, muito obrigado a todos, viu? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite pra quem estiver aí nos ouvindo. E até mais, viu? Até a mais. próxima. Valeu. Até a próxima, gente. Erros de gravação. Take 1, tomada 1000. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos escuta aqui no Pode Vigiar. Eu sou o seu hoster... Não, cara. Caramba, falou. Exato. Falou bonito. Falou bonito, hein? George Orwell, né? Mas enfim. Ô, cara, do nada você foi nessa, mano. George Orwell, né? Rapaz, Você não pausou, não? Mas foi ele que falou mesmo. Foi ele que falou! Mas o jeito que ela falou, tipo, George Orwell, né? Pausa Tá aí, ligado? cara. Tá ligado?